Pai do Senhor, amém? Hoje, meu dia foi agitado dentro de um carro. A gente foi em Porto Alegre, foi em Garibaldi, foi em Bento, foi em Vale dos Vinhedos, foi um monte de lugar. E meu primo conversa feita matraca. Mas isso é coisa de pastor, sabe? Isso é coisa de pastor. Por isso, quando eu dizia assim, deixa eu falar um pouco, eu também sou pastor. Por quê? Porque a gente gosta de falar, a gente gosta de gente. O pastor gosta de gente. Gosta de mesa, gosta de sentar, gosta de estar junto. Né? E de repente, no final do dia, eu falei para o Guilherme, eu preciso parar um pouquinho para ver se Deus fala comigo. E de repente Deus começou a ministrar no meu coração a respeito de paternidade, mas a respeito de orfandade. A palavra orfandade, ela significa sozinho, solidão. Quantas vezes nós não percebemos ou nos sentimos só? Às vezes, velhos, grandes, né? Um abraço de um pai ainda fez falta ou faz falta. Eu estava comentando com ele sobre uma pessoa que veio e falou um monte de coisa para mim, chamou minha atenção e no final eu fui lá e dei um abraço, botei no meu peito e apertei. Não importa. Não importa o que as pessoas nos julgam, mas o que importa é como nós vamos tratar com relação a isso. A tempestade não pode mudar o nosso propósito e nem fazer a gente parar a nossa caminhada. Jesus já deu uma ordem. Nós vamos chegar do outro lado. Jesus dormia no barco porque ele tinha convicção que a palavra tinha sido liberada. Iremos ao outro lado. Por isso que ele acorda e fica chateado. Ele fica brabo. O problema não era a tempestade. O problema é que eles olharam para a tempestade. Eu sempre me indaguei e perguntei a Jesus: Jesus, eles fizeram a coisa certa. O problema veio e eles correram para ti. E quando Deus fez eu voltar ao texto, várias vezes até eu perceber que o problema não foi eles terem ido até Jesus. O problema foi que eles não creram na palavra de Jesus. Nós precisamos crer. Precisamos criar um ambiente onde que não importa a circunstância, o que ele fala vai acontecer. E muitas vezes nós estamos olhando para a tempestade. Eu não sei você, eu tenho problemas demais. É sério, irmãos. Faz parte da vida, no mundo tereis aflição. Mas o que vai fazer você parar? A tristeza, a angústia, a dor? É isso, irmãos. Nessa noite eu queria compartilhar com vocês um homem que Deus escolheu para ser modelo. Lá em Atos diz que Deus escolheria um dos filhos de Jessé, que faria tudo que ele pedisse. Você percebe que o segredo da vida de Davi não era a sua linhagem, não era a sua qualidade, não era a sua capacidade, mas era um coração que confiava em Deus. Porque muitas vezes quando a gente fala de obediência, parece que nós estamos obrigados a fazer algo e você não está entendendo. Davi tinha prazer. Ele não fazia porque ele temia a Deus. Ele confiava em Deus. Quando Davi não confiou em Deus, ele fez o censo. Um homem que passou a sua vida sendo orientado por Deus. Mas sabe como foi o começo de Davi? Talvez como o nosso, em algum lugar. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 16. Primeira Samuel capítulo 16 diz assim: Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado
para que não reine sobre Israel. Enche o teu vaso de azeite e vem, eu te enviarei a Jessé, o belemita. Entre os filhos me tenho provido de um rei. Saul representa o reino, o rei do homem, conforme as características que o homem enxerga: forte, de boa família, talvez até intelectual, um homem que sabia fazer política, agradava os outros, que tinha ciúme daquele que aparecia mais do que ele, que preferia sair diante dos homens, parecendo que Deus ainda estava com ele, do que de fato se humilhar e se arrepender. Eu não sei você, mas em alguns momentos da minha caminhada eu também fiz isso. Eu também quis parecer algo. Eu também quis estar dentro de algum contexto, ou de alguma cultura, de algum grupo. Fiz coisas que eram contrário àquilo até o que eu acreditava, para me sentir aceito, parte. E Saul queria se sentir parte daquilo. Disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul, me matará, disse o Senhor. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Fez Samuel o que dissera o Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade lhe saíram ao encontro. Tremendo, perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel, o último juiz, um homem escolhido por Deus, separado por Deus, que tem um nome, esta é a glória de Deus, um grande profeta. Eu não sei se você já viu nas escrituras, mas tem um texto, dependendo da linguagem, que diz que Samuel também era um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradava a Deus, um homem que nasceu e viveu a sua vida para o Senhor, um nazireu. Olha como o homem vê para a aparência. Às vezes nós não percebemos o quanto estamos limitados ao enxergar ou ao fazer escolhas sem a orientação de Deus, sem a percepção de Deus, e realizamos escolhas erradas. Um dia uma pessoa falou para mim: pastor, mas Deus não quer que eu sofra. E eu perguntei para ela: onde morreu Jesus? Pelo contrário, a Bíblia diz que Cristo foi aperfeiçoado pelo que padeceu. Espera aí, se o próprio Jesus, que era o amado de Deus, sofreu para ser aperfeiçoado, por que eu e você não? Sim ou não, irmãos? Mas a gente não quer sofrer. Eu não sei, eu não quero sofrer. Você quer? Mas quando eu entendo que Jesus sabe o que é melhor para mim, isso se chama mortificar a carne. É quando eu abro mão das minhas concepções para confiar nele. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva vem do Senhor. Ele sabe o que ele está fazendo.
eu posso ser enganado pela tempestade. Eu posso não ter ouvido a voz dele. E eu posso me perder no percurso. Aleluia. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha para o coração. O coração não é algo que bate dentro de ti. É quem tu é. É a tua alma. É os teus pensamentos. São as tuas emoções. É a tua vontade. Jesus disse: eu vim salvar a alma do homem, ou seja, eu vim salvar o coração. Se de tudo que tu tem que fazer guarda o teu coração. Porque se eu recebo um alimento errado, eu procedo errado, porque a Bíblia diz: assim como tu pensa no teu coração, tu não é isso? Pois é, o grande profeta olhou para a aparência e não para o coração. Mas é interessante porque nós olhamos para o externo, mas você sabia que o diabo consegue ver quem você é no mundo espiritual? E mesmo que ele consiga ver quem você é no mundo espiritual, ele lança o dardo, porque muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. Porque a Bíblia diz que a palavra foi lançada, mas porque não tinha raiz em si mesmo, foi roubada. Veio as coisas boas e a tribulação e a anulou, roubou, porque não sabia quem ele era. Tem um texto que o profeta fala da tamargueira, uma planta que demora anos e anos e anos e anos, pequenininha, mas a sua raiz está profunda, profunda, porque ela só começa a crescer quando ela acha água. Ela só começa a crescer quando ela se estabelece. Quantas vezes eu falei: Deus, cadê as suas promessas? E talvez você tenha feito isso também, e Deus está te escondendo e te preservando para um dia bom, para o dia que você possa administrar o que Ele tem te dado. Então chamou Jessé a Abinadade e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem é este o que o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco é este o que o Senhor escolheu. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Interessante. Um pai chega diante de um grande homem que representava Deus e traz só os melhores, os escolhidos, os capacitados, os que tinham o DNA. Enganou até o profeta. Às vezes nós entramos diante de circunstâncias e estamos olhando para a nossa capacidade, ou até mesmo estamos dizendo: Deus, eu não te busco, eu não tenho te clamado, eu não tenho orado, eu não tenho te servido. Deus é fiel a Ele, irmãos. Ele é o único que não muda. O homem mal sabe das próprias motivações do seu coração.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Enganoso. Às vezes, nós nem percebemos que estamos buscando a libertação do marido, porque queremos ter paz, não queremos ele mudado. Ou não, irmãos? Ou buscamos que alguém faça algo porque queremos ser vistos. E isso é uma linha muito árdua, é muito tênue, bem, porque fica escondido. Eu acho tão estranho quando as pessoas dizem: qual é o teu cargo? Dentro da igreja, dentro do ministério. Ministério é trabalho. Nós temos um propósito, somos vasos escolhidos por Deus para as boas obras. E não é um púlpito que vai fazer você ter alguma coisa, ou uma posição eclesiástica que vai fazer você ter alguma coisa. Porque se a unção do Senhor não for contigo, pode até dar certo, mas Jesus vai dizer: eu não te conheço. Porque quando não cumprimos princípios, irmão, a coisa dá certo. Quem sabia disso? Se eu estudar, eu vou passar numa prova. Sim ou não? Eu vou passar. Agora, se eu confiar em Deus, Ele vai me capacitar. Porque há caminhos que para o homem parecem bons, mas para Deus são tortuosos, enganosos. Porque o homem está olhando o externo, e Deus está olhando o que, irmãos? O coração. Aleluia. Assim perguntou Samuel a Jessé, verso 11: acabaram os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo. Não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Você percebe que a mesa estava posta, a honra estava pronta para acontecer, mas só chegou aqueles que pareciam, aqueles que o homem escolheu. Quantas vezes nós olhamos para as circunstâncias, olhamos para os desafios que Deus tem nos dado, e estamos querendo nos capacitar para Ele. Eu estava sentado aqui agora, procurando o texto, falando com o Senhor, e Deus falou para mim: filho, abra a tua boca e eu encherei. Aí eu fechei a Bíblia e fui sentar ali, falei: deixa para lá. Na hora que eu sentei ali, Deus falou comigo. Por quê? Porque ou a gente confia, ou a gente controla. Simples assim. Precisamos nos sujeitar a Deus, para aí sim resistir o diabo. A característica de Davi, única, que era a mesma de Jesus, como ovelha muda ao matadouro, era a confiança em Deus. Mas não era uma confiança de que Deus pode, porque isso até o diabo sabe, irmãos. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Mas era a confiança que Deus não o abandonaria, que ele não era um órfão, que ele não estava sozinho. Davi, esquecido lá atrás, foi chamado. Abra sua Bíblia em 2 Samuel,
Aleluia. Melhor, esse texto também tem lá em 1 Crônicas 17. 1 Crônicas 17. Depois que Davi se instalou em seu palácio, conquistou o lugar de honra. A promessa se cumpriu. Foi fácil? De maneira nenhuma. O processo na vida de Davi foi tão violento que ele tinha uma palavra, mas essa palavra o perseguia e ele agia como quem não tinha uma palavra. Ele não assumiu Israel, ele assumiu um pedaço de Israel. Ele não assumiu os soldados, mas ele assumiu os rejeitados. E cada atitude que Davi fazia para honrar o seu rei, isso virava contra ele. Davi mata milhares, Saul só mata centenas. E isso enchia o coração do rei. Agora, Davi não fazia isso porque queria ser visto. Inclusive, Davi, quando chega diante de Golias, todo mundo estava preocupado com a força de Golias, com a estatura de Golias, com a capacidade daquele povo bélica. E Davi simplesmente olhava e dizia: o que está acontecendo? Quando ele chega naquele lugar, o irmão dele olha para ele e fala assim: bem, eu sei a tua maldade, Davi. Eu te conheço. É assim, às vezes conosco. Estamos nos lugares, às vezes, querendo fazer algo bom, e somos julgados. E em vez de ignorarmos a situação, entramos em um lugar de rejeição, vitimismo. Só queria fazer o que é certo, ninguém me entende, ninguém me aceita, e começamos a entrar num lugar errado. O que Davi fez? Ignorou e continuou. Deram as armaduras, as proteções, as maneiras, a forma, o conteúdo para ele lutar, mas a roupa não serviu. O homem que tocava a harpa, um adorador, não era um soldado. Um pastor de ovelhas. Interessante que quem estava lá eram os seus irmãos. Onde estava Davi? Pastoreando. Mas sabe quem que conhecia o coração de Deus? Sabe quem tinha identidade? Quando Davi olha para Golias, ele diz: quem este incircunciso pensa que é? Talvez você não tenha entendido. A incircuncisão era a marca que dizia: este é do Senhor. Este tem aliança com Deus, este tem promessa, este tem chamado, este tem proteção, este é escolhido. E Golias não tinha. Mas Davi tinha. Davi tinha. Davi pega e levanta e diz: eu não vou contra ti com armas, com armaduras, mas eu vou contra ti
com o Senhor dos Exércitos, pela força do general, nosso general, aquele que conhece todas as estratégias, aquele que conhece o coração das pessoas, aquele que conhece aquilo que está escondido dentro de nós, feridas que às vezes estão fechadinhas, mas quando cutuca, elas abrem, porque não foram curadas. Gatilhos emocionais que são tocados diante de circunstâncias que não foram curadas. O processo de Deus na nossa vida é para que nós tenhamos consciência, racionalidade de quem Ele é. Jesus disse: eu vim para que todos conheçam a Ti como Pai. Não foi como Deus, foi como Pai. E eu vos darei um espírito que clama: Abba, Pai. Quando orares, ore assim: Pai nosso. Não disse Deus meu, disse Pai. Porque Pai cuida, Pai dá direção, Pai carrega no colo quando é necessário. Aleluia. Depois que Davi se instalou no seu palácio, disse ao profeta Natã: eu moro num palácio de cedros, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de uma tenda. Eu tenho um lugar chique, eu tenho um lugar de honra, eu tenho um lugar maravilhoso, mas Deus está ali, em um lugar simples. Respondeu Natã a Davi: tudo o que tens em teu coração, faze, pois Deus é contigo. De pronto o profeta já disse: olha, rei, tu queres honrar a Deus, pode fazer. Mas Deus orientou Natã, que orientou Davi: não faça, não faça, não te escolhi para isso. A intenção de Davi era boa, o motivo era correto, mas ele não tinha esse propósito. Deus não é movido com intenções, mas com propósitos. Deus te chamou, Deus te escolheu, mas qual é o teu propósito? Aonde você está enraizado? Para onde Deus apontou a flecha da tua vida? Aonde está o escrito sobre ti? Não tem jeito de descobrir, senão na presença dEle. Deixa eu te contar. Ninguém senta até Davi chegar. Ninguém senta, porque o propósito e o lugar é dele, o momento é dele. Oh, teu lugar está separado. A mesa está posta. Acha que te esqueceram só porque não te chamaram? Acha porque tu tá aí matando o urso, matando o leão, vencendo problemas e ninguém está aplaudindo, que Deus não está vendo? Tanamacaçu. A mesa está posta.
está te chamando. E não importa se aqueles que estão em volta de ti não estão percebendo o trabalhar e o chamado. Oh, Nanai! Xeremereca, suíca! Deleme! Não tem problema. Não viva de oportunidades. Ele está te conduzindo. Ele está te orientando. Verso 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O meu amor jamais retirarei dele. Este amor não falha. Este amor não cessa. Pastor, mas sabe, eu tenho errado tanto. Deixa eu abrir um texto para você entender a mente de Deus. Abra em Isaías capítulo 65. Sabe, nós temos a concepção que Deus está olhando e escolhendo aqueles que só acertam, que são os caras, que têm a performance boa, que já estão na frente, filhos de pastores, filhos escolhidos, e assim vão indo. Sim ou não? Eu não sei você, mas o dia que Deus falou para mim: filho, eu te chamei, eu disse: Deus, o filho do pastor Bira é outro. Tu sabe quem é meu pai, tu sabe quem é minha mãe, tu sabe de onde eu vim. Quem nasceu para ser alguma coisa é outro. Eu te chamei. Eu te escolhi. E aí entrou o vitimismo. Quando a pressão veio, a responsabilidade veio, eu disse: Deus, eu nunca pedi isso. Porque tudo que fazemos para o Senhor tem um preço. Vamos abrir mão de algo. Quantas noites eu saí de casa, fiquei noites acordados, fazendo algo para o Senhor, e fui rejeitado em casa, incompreendido. Quantas vezes Deus me usou e ninguém viu, e chegava no meio do clã dos crentes, né? Dos profetas. É assim, irmão. E aí a gente quer se justificar. Não, porque quando eu estava lá, porque quando eu fiz, porque eu também conheço. Sim ou não, irmão? Ou você nunca fez isso? Só eu fiz isso. O dia que Deus falou para mim: filho, toda vez que você traz honra para você, eu trago desonra, porque sou eu que preparo a mesa. Toda vez que você se coloca numa condição, você é resistido pelo Senhor. Você entende o que é isso? Existe uma diferença entre você ser ignorante, você não conhecer as coisas de Deus, e Deus te tratar como aquela criança, um bebezinho, que quando ele erra, você olha assim, bonitinho. Mas o seu filho de 18 anos, quando risca a parede, você diz: oh, está errado. Mas o bebezinho, você diz: tão bonitinho, já faz tracinhos. Sim ou não? E
queremos que Deus nos trate assim. Ele tem investido na nossa vida, tem nos ensinado, tem nos dado responsabilidade, mas queremos passar a vida toda sendo carregados. Quando Ele está dizendo: você é um farol, você é luz para os povos. Te chamei para mudar a tua casa, para mudar o teu bairro, para mudar o teu trabalho, para mudar a tua família. E nós queremos mudar o nosso conforto. Deus, me dá uma casa. Eu gosto de casa, irmãos. Tenho 2. Não faz diferença. Está cheio de grandes homens de Deus que não tem nenhuma, mas tem propósito. Sabe quanto tempo Deus demora para dar algo para alguém? Coisas que nós lutamos a vida toda, Deus faz assim e dá. E eu sei o que eu estou falando. Já vi pessoas com câncer, na hora some. Cego, né, Guilherme? Pessoas com hérnia de disco, o médico diz: não tem cura. Tem. Com AIDS, com HIV. Uma vez eu orei para uma pessoa que estava com a perna podre. Eu cravei a unha na pessoa e disse: seja curada. Do que tu tem medo? Quem anda em temor, quem anda em medo, não é aperfeiçoado em Deus, não é aperfeiçoado no amor. Deus é amor. Não temos. Não tenha medo. Fui buscado dos que não me buscavam. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Um povo que não invocava o meu nome, eu disse: peraí, alguém que não falava de Deus, que não buscava de Deus, alguém que não estava nem aí para Deus. Você entende isso? Estendi as minhas mãos o dia todo. Sabe o que é isso? Favor. O dia todo Deus estava com favor. Eu não sei o que é favor de Deus para você hoje. Proteção, manutenção de alimento. Eu não sei. Cura. Cura na alma, cura física. O dia todo. Esse é o caráter de Deus. Mas olha a característica do povo. Há um povo rebelde. Quer dizer que não era o justo, o santo, o perfeito, o escolhido, o chamado? Não. Deixa eu te contar um negócio. Quando Adão pecou, não mudou Deus. Deus continuou indo no jardim. E Ele ainda disse para Adão: quem te mostrou que tu está nu? Porque para Deus Ele sempre esteve. Porque era a presença de Deus que o cobria. Era estar em Deus que o mantinha guardado. A palavra jardim do Éden significa parque de diversão, lugar de prazer. Deus cria o homem e coloca ele num lugar de prazer. Aí a gente fala: por que Deus colocou lá aquela árvore maldita? Não é assim? O culpado é Deus que colocou a árvore lá. Sim ou não, irmãos?
Você já fez essa pergunta em algum momento da tua vida? Já sim. Já. Porque isso está intrínseco no homem, culpar, não se responsabilizar. Sabe por que Deus colocou aquela árvore lá? Para que você fosse livre. Porque se você não tiver escolha, você não é livre. É você que tem que querer ficar. Deus nunca vai te prender. Agora que você aceitou Jesus, Ele diz: para a liberdade eu te libertei. Quando dizem para mim: tu não pode beber, eu digo: eu posso. Posso. Por que tu não bebe? Porque eu não quero. É diferente. Eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Sou livre. Livre. Livre, irmãos. O que te prende? Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz: me fiz escravo de Cristo. Ele escolheu ser escravo. Ele escolheu ficar debaixo disso. Temos escolha. Antes não. Éramos escravos do pecado. Ele nos conduzia. Ele nos conduzia e nos levava, nos oprimia. Tem gente lutando contra o pecado quando o pecado já foi vencido na cruz. Jesus pagou o preço. Entra logo na porta, entra no lugar onde está Deus e começa a desfrutar e conhecer dele, sem acusação. A Escritura diz: tende ousadia de entrar no Santo dos Santos. Tende ousadia. Entre logo. Não sem sangue, porque esse é o pagamento. Foi pago, mas não é o teu sangue, é o dele. Santo dos Santos significa presença de Deus, lugar da glória, lugar da Shekinah, lugar da bondade. Você que escolhe onde você quer ficar. Você ainda pode ficar num lugar de justiça própria. Eu não mereço, eu erro tanto. Sabe, nós somos maus. Meus filhos erram às vezes. E eu não digo para ele: você é um bastardo. E eu sou mau. Se eu não rejeito meu filho por errar, Deus vai te rejeitar, irmão. Não. Ele vai te orientar. Mas a escolha é tua. É engraçado que lá no texto do Antigo Testamento diz assim: se quiseres. Tu quer? Eu quero. E eu digo para você que muitas vezes eu digo: Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está rolando, mas eu sei de uma coisa: Tu estás comigo, Tu estás comigo. E eu vim nessa noite aqui dizer para você: você não é órfão. Ele está contigo, ainda que você não entenda o processo, ainda que você não saiba o que está rolando. Ele diz: ainda que a tua mãe te abandone, eu não te abandono. Pelo contrário, Ele diz: ah, como eu queria juntar Israel como a galinha junta os pintinhos e proteger. Eu sei, eu quero esse lugar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Onipotente, ele descansará. Lugar de proteção.
Rei de reis, Senhor de senhores. Ele te chamou. Tem pessoas que têm dinheiro, têm posição, mas não têm autoridade. A autoridade está na tua mão, mas ela só vai ser gerida, manifesta para quem é maduro, para quem se sujeita ao processo como Davi se sujeitou, para quem tem a oportunidade de vencer e não vence por temor a Deus, para quem tem a oportunidade de humilhar e não humilha, porque sabe que a vingança é do Senhor e não nossa, para quem tem a oportunidade de julgar e não julga, porque sabe que o bom juízo vem do Senhor. Aleluia. Tu não é órfão, tu tem um pai. Como eu tive dificuldade de dizer pai. A maioria do tempo de cristão foi Deus, onipotente, grande, mas olha, o sentimento era assim, ele lá e eu aqui. Porque a minha alma era deturbada, machucada, porque eu não tive um abraço de um pai, eu não tive a condução de um pai, eu tive opressão. Pastor, você está falando mal do teu pai? Não, eu estou dizendo para você que o mundo é assim. O mundo enxerga o estético, o mundo enxerga a família, o mundo enxerga o nome, o mundo enxerga a conta bancária, a altura, os olhos, seja o que for. O que tem se eu escolhi Jacó? Sou ruim por isso? Deus diz, eu tenho misericórdia de quem eu quero. São as misericórdias do Senhor a causa de eu e você não sermos consumidos. Eu digo há muito tempo isso. Se alguém faz uma maldade, eu também tenho potencial para isso. Mas porque sou livre, escolho não fazer. Escolho não me defender. Me posiciono em um lugar em Deus, aonde Deus me direciona o que fazer. Enquanto não tenho direção, eu fico parado. Dou a face sim para apanhar. E viro de novo. Porque eu sei que eu tenho um pai. Quando eu tive o meu primeiro filho e ele fazia assim no berço, eu já corria, acordava e ia lá. Eu sou ruim, fazia isso, dava um pulo. Estevão, apedrejado, Jesus se levanta do trono para ver. Ele não estava sentado, ele estava em pé. Meu filho, meu filho. Pastor, mas e se eu estiver em pecado, errado, errante? Não se preocupa. O pai do filho pródigo estava como? Vem, filho, vou colocar um anel em teus dedos. Sabe o que o anel significa? Autoridade. Sabe o que o anel significa? Paternidade. A marca do pai. Você é meu filho. Eu não sei qual é a condição do teu coração, mas uma certeza eu tenho: tu tem um pai. E
você hoje pode escolher se melindrar e dizer como você sofre, ou simplesmente fazer assim: Pai. E a Bíblia diz que Ele traduz os teus gemidos. Quantas vezes eu quis falar muitas coisas e eu só disse: Pai, está doendo. Eles estão me machucando, Senhor. Eles estão me acusando, Senhor. Obrigado. E quantas vezes sozinho eu sentia a unção vindo do Senhor e queimar meu corpo. E queimava. Como se Ele dissesse: eu estou contigo. Pastor, mas naquele momento mudou toda a história. Precisamos viver. Matar os leões. Matar os ursos. Qual legado? Eu não sei você, mas eu fico pensando. Quando eu chegar diante de Deus e Ele olhar para mim e falar assim: vem por gozo do teu Senhor. Eu não quero chegar com as mãos vazias. Eu não quero chegar lá e dizer: eu tive casa, carro, emprego, relógio. Pastor, mas isso é bom? É bom, irmão. Você não tem noção como é bom. E passa. Todo dia fabrica um novo. Um dia o carro do pastor Guilherme era zero. Era ou não era? Do ano. Já é velho. É assim, irmão. Cuidado. Quem vive de novidade não tem raiz. O apóstolo Paulo estava pregando e homem poderoso. E eles foram ouvir as novidades. E não teve conversão praticamente. Porque o que muda o homem não é ele estar curioso. É ele se entregar. Se jogar. É se colocar numa posição, sim, de estar indefeso. Eu passei a minha vida sem meu pai olhar para mim e dizer assim: eu te amo, filho, tu é meu filho. Qual foi o legado dele? Um homem ruim. Porque não se colocou numa condição de dizer: filho, eu errei. Meu Deus, se tu tem feito isso com teu filho, pare com isso. Olhe para ele e diga: olha, a partir de agora o teu pai está aqui contigo e ele te ama. Tua mãe está aqui contigo e ela te ama. Se tua mãe foi ruim para ti, teu pai foi ruim para ti, meu Deus, chega perto dela e fala: vem cá, bota aqui do lado e aperta e diz aqui: ó, te amo. Talvez você não tenha um amanhã. O meu pai ficou irreconhecível no fim da vida dele. Mas eu estava lá. Ainda ele me rejeitando e eu estava lá. E um dia Deus levanta um profeta e diz: filho, tu fez algo que tu não queria, mas isso fez a salvação do teu pai. Porque eu estava lá. Ele mandando eu ir embora, eu estava lá. Ele guardando dinheiro em conta e eu estourando meu cheque especial, eu estava lá. Eu estava lá. Minha esposa brigando comigo porque eu estava gastando os meus recursos com um homem que era ruim comigo, mas eu estava lá. Sabe por quê? Porque
deu certo. Meu pai, eu vim dele. E você, escolha ser um filho maduro. Não peça a mudança dos outros, seja você a mudança da tua casa. A Bíblia diz: carregue o fardo um do outro. Não seja um peso. Não coloque mais pressão. Carregue. Pastor, mas às vezes é difícil, eu sei. Como eu sei? Estava contando para o Guilherme o processo da minha caminhada, e ele olhou para mim e falou assim: Jonathan, é assim mesmo. Porque às vezes nós não percebemos esse processo, mas nós temos uma escolha: continuar ou parar e morrer. Eu escolho continuar. Sabe qual foi a promessa para Davi? A tua família será marcada eternamente como sacerdócio na casa do meu pai. Na casa de Deus sempre, sempre, sempre estará até Jesus. Porque Jesus veio da linhagem de Davi. Um homem que preferiu estar na presença de Deus. Ele chega com a arca da aliança diante do seu reino, o lugar aonde ele tinha que entrar com o intelecto, com roupa real, se portar como um rei. E ele entra dançando. Imagino ele dizendo: aqui só tem um rei. Aqui só tem um rei. Se alegrando com o pai. O papaizinho dele dizendo: eu estava longe dele, mas hoje ele está aqui. Mas sabe o que Mical fez? O mundo, o sistema do mundo, não é assim que se porta, não é assim que se faz. Que você é pastor, você é pastora, você é crente. Olha a tua roupa, homem. Está chorando, pastor, não chora. Está sem terno, pastor, usa terno. E eu vou te dizer, e se você achar que o problema é o terno, você também está errado. Porque Deus está olhando o coração. Porque eu conheço homens que usam roupas totalmente diferentes da minha e são de Deus. Amam a Deus. E existem pessoas que fazem um sacrifício terrível pela ignorância ou pelo aquilo que acredita, por temor a Deus. Como é que eu posso menosprezar isso? E a Bíblia diz: olha, quer comer carne de porco, coma. Não quer comer, não coma, mas faça para o Senhor. Irmão, eu escolhi viver a minha vida com Deus assim, mas alguns escolhem diferente, e está tudo certo. Porque o que faz a diferença é aquilo, o porquê eu faço, como eu me sinto diante de Deus. Eu lembro que um dia eu olhei um altar de um grande homem de Deus, todo de ouro, e na hora eu julguei. Eu disse: Deus, que desperdício, podia ajudar tantas pessoas. E essas horas Deus parece que fala assim claro conosco: filho, é para mim. Ele me honra. Ele não faz
para aparecer para os outros. Ele me ama. Ele faz o melhor para mim. E eu parei e falei assim, cara, quem sou eu para dizer o que é melhor ou pior? Porque isso é teu coração. Qual é o teu melhor? Eu não sei. Para a viúva foi 2 moedinhas. Mas aqueles que deram muito não foi o melhor. Não é a quantidade, é a qualidade. Não é o que se fala, é porque se fala. Aleluia. Jesus, Ele abriu o caminho, porque Ele é o caminho, para que todos nós fôssemos feitos filhos de Deus. E Ele disse, eu tenho que ir para que venha aquele que vai te orientar, que vai te conduzir, que vai te levar. O que você quer viver de Deus? Depende de você. Deus está assim. Você sabia que a Escritura diz que Ele está à procura? Deus está te procurando. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Deus está te procurando. E a Bíblia diz que Ele se faz encontrado de nós quando nós buscamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Porque foi assim que Davi entrou com a arca, dançando com todas as suas forças. E Mical a desprezou. Qual voz você vai ouvir? Escolha. Pai, meu papai, eu sei que nessa noite o Senhor quer se revelar a nós como papai. Eu sei que nessa noite, Senhor, é noite de se despir, de tirar as nossas proteções, as nossas fortalezas, de tirar as nossas armaduras, Senhor. É noite, ó Deus, de ser lembrado e chamado. Ah, Deus, cura, Deus, as nossas feridas, as nossas mágoas. Pai, nós queremos nessa noite o Teu abraço. Queremos nessa noite, ó Deus, o Teu colo. Queremos nessa noite, ó Deus, a Tua comida. Mesmo que nós venhamos a dizer, meu Deus, como o povo disse, o que é isso? Nós vamos comer, Senhor, uma comida que permanece para sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, Espírito da verdade. Obrigado. Ah, papai. Seu amor
saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, 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 oh. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Oh, 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 oh. Meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Aleluia. Eu sempre pergunto: tem alguém em nosso meio que está com uma dor doendo agora? Dor nas costas, dor de cabeça, que tem caroços nos seios, que tem uma hérnia. Tem alguém no nosso meio? Só precisa levantar a mão, irmão. Você tem? Consegue sentir o que você está falando? É o que? As mãos? O que acontece? Ela não abre? Está doendo agora? Fecha o olhinho. Pode testar. Testa, filha. Pode testar. Cadê a dor? Cadê a dor? Oi? Quem te curou? Jesus te curou. Testa de novo. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi homem. Diga, foi Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Estalinho não cura ninguém. Sopro não cura ninguém. Quero trabalhar a tua alma para tu não esquecer disso. Foi quem te curou? Teu papai. Amém, filha? O que você tem? Pode, você que está em pé. Você tem alguma dor? Pode falar ou não? O que é? Fábio, por favor, vai lá perto dela, Fábio. Pode ficar aí, Fábio, vai aí. Não encosta nela, Fábio. Fecha o olhinho, filha. Fala assim: pai, toca-me. Fala: papai, toca-me. Seja livre, mulher. Livre. Completamente curada. Livre. Nova todas as coisas. Amém. O que você sentiu? Tá quente alguma parte do teu corpo? Tá quente? Bota a mão e fala assim: obrigado, papai. Fala mais, papai. Fala mais, papai. Mais, papai. Mais, papai. Eu sinto que Deus vai abrir a madre de uma mulher estéril.
Eu não sei se você está no nosso meio, ou você está assistindo esse vídeo, ou vai assistir. Eu quero te dizer que você vai ter filhos, você vai gerar filhos, você vai ser mãe de filhos. Mas, amém, irmãos? Alguém tem a pisada torta? Pisada torta. Parece assim, sabe, pisa torto. Oi? A Lívia tem a pisada torta. Ela tem o quê? Chama ela aqui rapidinho. Mas alguém tem a pisada torta? Sente uma puxadinha quando caminha, no final do dia dói só um lado da perna. Rapidinho, Lívia, vem rapidinho, fecha o olhinho, fecha o olhinho, fala assim: Jesus, obrigado, em nome de Jesus, obrigado. Mais, Pai, mais, Jesus. Amém, irmãos? Amém? Eu sinto que tem mais alguém, mas deixa eu te falar, se você não se expor, não tem milagre. Se você não reconhecer perante os homens, você não é reconhecido perante os céus. Você entende? Você entende? Não se preocupe, eu sei desde o começo quem é. Sabe por quê, irmãos? É Deus que nos vê. Deus não constrange, Deus não constrange. Clama a mim e responder-te-ei, amém? Coisas grandes e maravilhosas. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, amém? Depois, se você quiser, a gente ora por você, amém? Mas esse é o momento da cura, amém? Amém? Você tem gordura no fígado? Levanta então. Fecha o olho. Seja limpo agora. Conheço o teu clamor, mulher. Conheço a tua oração. Um choro em teus lábios pela tua prole. Obrigado, Jesus. Amém, filha. Sabe o que eu vi? Eu vi você de noite em cima de uma cama, teu lugar de oração. Sabe por que eu vi isso? Porque eu vi com os olhos de Deus, como Deus te vê. Deus vê quando você ora pelos teus, à noite, Senhor. Quando você ora por eles, Deus vê o teu clamor.